Tu eras incontáveis a criatura vaga por cosmos, uma sombra entre as estrelas perseguida por uma dor que ultrapassa a compreensão mortal. Não era apenas física, era um eco de um erro ancestral, uma maldição escrita em sua essência. Sua pele luminosa, marcada por fissuras brilhantes, pulsava como uma energia que não conseguia conter. Mundos nasceram e morreram sob seu olhar vazio, enquanto procurava incessantemente por algo, ou alguém, que pudesse oferecer a cura. Cada planeta visitado, cada civilização encontrada, tornava-se mais um lembrete cruel de sua eternidade miserável. Mas, em um canto esquecido do universo, uma nova esperança surgia. Quer então saber como você pode trabalhar a dor dentro do seu mundo fantástico como uma ideia narrativa, de personagem e de world building? Então sim, bora! Olá, tudo bem? Aqui é Fel Campos e hoje nós estamos com mais um episódio trazendo um pouco mais de conteúdo world místico aqui para vocês. E hoje iremos falar sobre a dor. A dor é um elemento que está presente em todas as histórias, seja ela uma dor física, uma dor emocional, uma dor psicológica, uma dor espiritual, uma dor social. Quando falamos sobre dor, estamos falando sobre um elemento narrativo transformador, algo que movimenta a plot, seja ela motivacional, seja ela de background, ou seja um elemento fantástico dentro do seu sistema mágico que vai transformar e ressignificar situações, ideias, conceitos e diversos outros elementos que vão fazer parte da sua construção narrativa. Então hoje irei conversar um pouco com vocês sobre esse elemento tão presente e muitas vezes extremamente satisfatório quando falamos de histórias, quando falamos de personagens. Então, bora lá conversar um pouco mais sobre o que é dor e como a gente pode colocar esse elemento tão incrível nas suas histórias. De acordo com a Associação Internacional do Estudador, a IASP, a dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada ou semelhantemente associada a danos reais ou potenciais aos tecidos. Essa definição reconhece que a dor é subjetiva e inclui tanto componentes físicos quanto emocionais. Além disso, ela abrange situações em que não há necessariamente evidência clara do dano, mas a pessoa ainda relata a dor, destacando a complexidade dessa experiência. A dor é classificada como aguda, onde tem a duração limitada, geralmente sinalizada em um dano atual, ou crônica, persistente por mais de 3 meses mesmo após a resolução de um dano inicial. Então, de uma forma geral, quando a gente fala sobre dor, num aspecto um pouco mais médico, estamos falando sobre uma situação física onde existe algo que tem um desconforto realmente existente que vai fazer com que alguma coisa aconteça. Então, de uma forma geral, quando a gente fala sobre dor, principalmente no quesito mais médico, estamos falando sobre situações, seja elas físicas ou emocionais, que atuam como um desconforto. O interessante sobre o desconforto é que a gente tem diversos níveis. Nós temos tanto um desconforto mais pontual, onde a gente está falando sobre eu não me sinto muito bem com isso, ou uma dor que ele é excruciante ao ponto de querer algo que não seja nada além de acabar com aquilo. Muitas vezes associado a querer a morte, principalmente quando estamos falando sobre questões mais torturantes. Então a dor é interessante dentro desse trabalho porque por ser considerado uma coisa subjetiva, algo pontual à pessoa que está sofrendo essa dor, você pode tanto brincar com essa definição, tanto no quesito de um sistema mágico, quanto no quesito de algo mais pontual e real. O interessante quando a gente fala sobre essa associação é que, novamente, como a dor é algo subjetivo, muitas vezes a gente pode pegar personagens que sobrevivem a dores cruciantes, mas devido a algum aprimoramento, ou alguma bênção, ou simplesmente a determinação emocional, conseguem superar essa dor fazendo com que alguma coisa aconteça. Então é interessante porque simplesmente sabendo o estado de caso mais abstração dessa dor, a gente já pode brincar com diversos pontos que seja de background ou até mesmo motivadores. Tanto que a gente brinca dentro da literatura que a diferença entre um herói e um vilão está
aonde aquele personagem canaliza a dor dele. Onde um herói canaliza a dor dele para que as pessoas não sintam o mesmo, e um vilão canaliza a dor fazendo com que os outros também sofram um tanto quanto ele. E como a dor é subjetiva, você pode colocar a mesma situação tendo diversos tipos de ramificações diferentes, onde aquela dor não necessariamente é excruciante para um tipo de personagem, tendo uma reação específica, para um outro personagem, tendo uma reação diferente, para um outro personagem, sendo mais extremista. Então, interessante, simplesmente pela definição médica de dor, você já pode ir brincando com diversos conceitos filosóficos até, ou quesitos até morais, quando a gente fala sobre dor relacionada. E como a gente falou na definição do IASP, como a dor ela está diretamente relacionada tanto a algo de uma cronicidade ou uma agudeza, onde você brinca também com se é algo constante ou se é algo pontual, você também pode colocar um quesito histórico, onde simplesmente dentro de uma linha do tempo um personagem pode sobreviver a uma dor que se torna algo natural para ele devido à cronicidade, ou seja, a duração que ele está, ou simplesmente fazer com que o personagem vai quebrando aos poucos devido a essas diversas dores agudas que vão aos poucos pelo prolongamento se tornando crônicas, fazendo com que o personagem tenha que viver com aquilo. E é interessante porque dentro de uma construção de personagem, devido a essa definição pontual, você já pode ir brincando com diversos fatores diferentes. E nisso, simplesmente considerando a dor física dentro de um ponto de vista médico. De acordo com a Associação Americana de Psicologia, a dor é definida como uma experiência subjetiva de desconforto ou sofrimento ou aflição, e pode ser desencadeada por fatores físicos, emocionais ou psicológicos. Essa definição enfatiza a relação entre a dor e os estados mentais, reconhecendo que fatores como cognição, emoção ou contexto social influenciam a sua percepção. Diferentemente de uma dor física, que é diretamente associada a estímulos nocivos, a dor psicológica se manifesta em sentimentos como tristeza profunda, perda, rejeição, culpa ou ansiedade. Também é chamada de dor emocional ou psíquica, e não pode ser debilitadamente quanto uma dor física, impactando o bem-estar e a funcionalidade da pessoa. Tanto como, por exemplo, a gente pode falar como uma dor emocional, a experiência de luto, decepção ou solidão, ou uma dor existencial, onde existem conflitos relacionados ao sentido da vida ou crises de identidade. Então é interessante porque quando a gente fala agora sobre uma dor no ponto de vista mais psicológico, a gente já distancia um pouquinho da dor física. Obviamente, existe também essa relação de uma dor emocional ou uma dor física que pode estar associada a diversos fatores, mas o interessante da dor psíquica ou da dor emocional ou da dor emocional, no caso psicológica mesmo, além do fator presencial, no caso a dor pela dor, o contexto também é importante. Então agora, quando você for associar o elemento de dor naquele personagem, o contexto também faz diferença. Porque quando agora a gente entende que a dor dentro de um fator emocional também pode ser relacionado com solidão, com, no caso, afastamento, com isolamento, com depressão, com luto, com perdas, ou dores existenciais, simplesmente qual que é a minha importância nesse ecossistema, como é a minha importância nessa sociedade, qual que é a minha importância simplesmente na vida de todo mundo. Então, legal é porque você pode agora significar e ressignificar essa dor de acordo com a sua necessidade narrativa. Tanto que, por exemplo, muitas vezes a gente pega dentro de um fator cultural que a beleza na mulher ela tem que vir com dor. Então ela precisa sofrer disso, ela precisa sofrer aquilo, e é nisso que está na beleza de ser mulher. Então é interessante porque você pode brincar com os fatores sociais que podem ressignificar alguma coisa. Tanto que a gente vê que, não, a dor da cólica é algo natural. Se a mulher sente algo assim, mas não. Toda a dor, como a gente viu, é um desconforto que merece ser visto, que merece ser trabalhado. O bem-estar faz a diferença. Então, mesmo que a gente pegue simplesmente um fator que já foi associado culturalmente como algo normal, ou algo que tem que ser dentro do fator de, a mulher sofre porque sim, o corpo já pede isso. Não. Mas toda essa questão social de diversas décadas, séculos sendo colocado na cabeça da mulher, que isso sim é algo que elas precisam viver com isso, você já está criando um fator contextual já interessante. Isso na própria sociedade.
Então, quando você recontextualiza dentro da sua história o significado dessa dor, faz toda a diferença para a construção do personagem, ou até mesmo a construção da sociedade. Porque se você coloca que a sociedade ela sofre e todo o governo, toda a cultura, toda a religião diz que essa dor é merecedora e para com isso acontece XYZ, a sociedade vai conviver com essa dor se tornando algo que faz parte dela. Onde agora a dor já faz parte do genius loci daquela cidade, do genius loci daquela religião, do genius loci daquela construção que você estiver fazendo. Então acho bem legal porque agora que a gente tem um ponto de vista mais psicológico e emocional da dor, nós pegamos o contexto também e como isso significa. Tanto que quando a gente faz tratamentos psicológicos, psiquiátricos ou com algum acompanhamento interessante, muitas vezes os traumas são dores associados a algum contexto que você precisa ressignificar esse contexto para que não aconteça mais os gatilhos. Eu não sou psicólogo, mas tenho diversos parentes e amigos que são, então eles conseguiram dar um parecer dentro das diversas linhas diferentes da psicologia. Mas seja como for, qual é a forma como se trata dentro, se é algo mais freudista, se é TCC, se é cognitivo ou qual for, de qualquer forma, a dor ela tem um significado para a pessoa, da mesma forma que a dor é algo abstrata. Então você ressignificar é algo interessante. Tanto que a gente pega, por exemplo, Tokyo Ghoul, um anime aí que a primeira temporada eu acho incrível, a segunda, a terceira eu acho uma bosta. Mas é interessante porque o nosso personagem principal, Kaneki, ele acontece uma tortura nos últimos 3, 4, 5 episódios, agora eu não lembro quantos são, mas são nos últimos episódios, onde aquela dor é sempre ressignificada com algo que é prazeroso para o torturador e algo torturante para a pessoa. E nisso ele associa, no caso, o torturador, a matemática, no caso, uma contagem regressiva, sempre de 7 em 7, para que a pessoa tenha que fazer a conta e isso mantenha ela lúcida, e pelo devido fato de ele ter, no caso, o torturado, o Kaneki, uma taxa de regeneração monstruosa, ele vai colocando e ele vai transformando aquele seu significado da existência dele, porque agora ele abomina o destino, agora ele abomina a própria vida, agora ele abomina todo ser humano, agora ele abomina todos os gols. Por quê? Porque a dor foi sendo associada e significada com a existência dele, ao corpo dele, ao fato de ser quem ele é, ao fato de fazer o que ele faz. Então agora, toda vez que ele for pensar em algo que signifique a existência, a meta, ao objetivo, ao sonho, à existência, tudo isso vai ser relacionado à dor, quebrando o personagem em diversos níveis. Então é muito interessante quando você pega diversos vilões que têm uma personalidade mais quebrada devido ao significado que eles dão para aquela dor específica, gerando uma comprovação para aquele ponto, fazendo com que agora aquilo para ele está associado a isso. São ancoragens. Tanto que quando a gente fala sobre o gatilho da ancoragem na literatura, é quando você pega um elemento e amarra diversos pontos que fortalecem aquele elemento. Então, se você, no caso, leitor, jogador, ou no caso, até mesmo escritor, queira gerar essa coisa, você vai ver que quando existe essa associação dessa ancoragem naquele elemento, você gera diversos significados, não apenas semióticos, mas sim emocionais, narrativos e de pertencimento. Quando você gosta de um personagem, aquele personagem ele cria uma conexão. E se aquele personagem sofre e você entende aquele sofrimento, aquela dor, e você canaliza aquela dor em você, você transforma esse fator empático em você, você transforma aquele personagem de uma forma tão mais emocionante, tanto que as pessoas acham incrível sacrifício e choram, e quando tem morte e choram. Por que tudo isso? Porque ele entende todo o arco que é feito e toda a libertação que existe perante a dor e todos os fatores de que existindo essa dor como uma comprovação e um significado contextual, você gera esse significado colocando em você esse significado junto. Então é interessante porque quando falamos de dor significativa ou uma dor contextual, principalmente colocando significados emocionais em cima disso, você vai gerar todo um contexto de background que vai dar uma base para criar um personagem extremamente mais cativante, simplesmente porque ele sente dor, porque ele sofre.
A dor na filosofia é frequentemente definida como uma experiência subjetiva de sofrimento ou desconforto resultante de um estímulo físico, emocional ou existencial que envolve tanto uma percepção quanto uma interpretação do indivíduo. Diferentemente, os filósofos podem ver de diversas formas, como na metafísica da dor, onde a dor é vista como uma característica intrínseca da existência humana, como por exemplo Schopenhauer argumenta esse sofrimento universal e inerente à vida. Nós temos a fenomenologia da dor, que numa visão fenomenológica como Edmund Husserl e Mary Smith-Ponty, ela a dor onde é compreendida como uma experiência direta e vivida, moldada pelo corpo, mente e contexto cultural. Já na ética, a dor é uma questão central em discussões éticas, como no utilitarismo de Jeremy Bentham, que define a dor como algo ser minimizado para alcançar uma maior felicidade coletiva. A dor e seu significado trazem dentro de filósofos existenciais como Jean-Paul Sartre e Viktor Frankl, que exploram como a dor pode ser transformada em significado, sendo uma oportunidade de crescimento ou transcendência. Então, interessante aqui agora, quando a gente fala sobre questões mais filosóficas, você pode abordar não apenas agora as questões contextuais, as questões sociais, as questões físicas, mas agora a interpretação pessoal daquele indivíduo. Então, o legal é que quando a gente fala sobre trabalhar a dor dentro dos seus contextos mais gerais, você aborda de diversas formas. Se você for abordar de um quesito mais físico, existem todos os estímulos que você vai colocar e essa abstração pontual de cada um. Já num quesito mais emocional, a gente tem todo o contexto e a contextualização e a interpretação em cima daquilo. Agora, numa questão mais filosófica, dependendo de qual filósofo você quer trabalhar, então é interessante, caso você goste desse tipo de assunto, dar uma estudada nos tipos de dor referente à parte filosófica, seja mais ética, metafísica, fenomenológica ou existencial, porque tem diversos pontos interessantes que você pode trabalhar dependendo da questão social ou, no caso, interpretativa, que você quiser fazer. E o interessante disso é que, de acordo com o personagem que você vai construir, você pode gerar essa interpretação, mas no quesito pessoal. Uma coisa é a contextualização que você, escritor, você, mestre, quer gerar para aquela dor. Onde você vai criar um contexto e um universo e uma simbiose pontual que vai criar essa conexão entre você, escritor, e no caso, o jogador, se for mestre, ou no caso, o leitor, se for escritor mais clássico. Ou no caso, um contador de história, onde ele está lá vivenciando as contações e as emoções de forma mais diretas. Então é interessante porque da forma como você for abordando a interpretação pessoal do personagem, isso vai ressignificar todos os fatores e essa caracterização do personagem faz todo sentido se você quer criar camadas em cima disso. Se você constrói um personagem extremamente sensível, talvez para a dor física, mas para dores emocionais ele é extremamente forte, devido à questão da absolução, onde ele coloca os seus fatores pessoais perante a uma sociedade. Ou no caso, as pessoas que elas abrem mão da dor como qualquer outro estágio, considerando um sacrifício emocional para que eles amam, ou para uma sociedade atual. Ou simplesmente a pessoa que ela aceita a dor física, se isso for infligir a dor no outro. Eu tenho um personagem que eu desenvolvi para uma das minhas histórias, onde um dos fatores do sistema mágico que ele desenvolveu é gerar uma dor excruciante em cima de uma pessoa, proporcionalmente gerada a dor nele. Então, quanto mais dor ele sente querendo causar a dor no outro, maior é a dor no outro. Então ele aceita essa dor como algo que vai ser punitivo, porque para ele a dor é uma transcendência, devido às suas questões emocionais e morais de que ele pecou no passado, então a dor vai levá-lo à salvação. Então ele aproveita esse estado de, ao causar a dor no outro, ele gera a dor nele, criando esse fator de retroalimentação. Então é muito legal quando a gente aborda fatores filosóficos em cima dessa dor, porque isso vai gerar, sim, diversas situações que vão criando conexões e diversas formas. E isso apenas no fator de definição. Então, se você entende a dor de uma forma definitiva, ou no caso, a definição que você quiser trazer, é algo interessante. Porque toda essa discussão que você aborda já gera diversos elementos,
Obviamente, você pode colocar a dor como transformador de personagem, como transformador de sistema mágico, como transformador de plot. E isso são diversos fatores que são ramificados a partir dessa discussão. Então é interessante que antes da gente adentrar profundamente dentro desses tópicos, algo que não farei nesse vídeo, mas caso vocês queiram, eu posso fazer um vídeo dedicado a esses fatores transformadores da dor. Mas aqui você percebe que, dependendo da forma como você quer contextualizar, significar, ou deixar intenção, ou deixar caso intenso, ou abstrato, ou moralmente, você pode gerar dor como diversos pontos, onde essa dor pode ser física, sendo algo excruciante, algo na sua descrição mais visceral, fazendo com que o leitor, o jogador, sinta a dor referente àquilo devido aos elementos de dor, de grito, de rasgo, de abertura, de choque, diversos fatores. Você pode entender a dor emocional devido a todo o contexto e toda a cena descrita que você está fazendo, ou a dor filosófica, se ela é espiritual, como que seja, dentro da linha temporal, e você vai construindo essa dor do personagem dentro dessa narrativa, gerando diversos elementos contextuais. Então, pessoal, esse aqui foi o meu vídeo falando sobre dor. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa essa animação para um assunto tão triste ou tão delicado de uma forma geral, mas como a dor é um elemento narrativo extremamente forte, extremamente cativante quando você consegue usar, porque você vai chorar, você vai gritar, você vai sentir empatia, você vai gerar diversas emoções simplesmente da forma como você, escritor, você, mestre, vai gerar essa dor em cima do seu personagem, do seu contexto, da sua nação, da sua plot, e todas essas transformações vão gerar personagens extremamente caóticos, extremamente bondosos, ou dependendo da forma como for, as diversas gamas de personagens quebrados ou não, dependendo da maneira que você achar interessante. Então eu deixo aqui para vocês, apesar de ser um assunto delicado e até mesmo muito triste dentro das maiores vezes, é interessante você, como futuro escritor, como futuro construtor de mundos, mestre de RPG, entender que a dor também é um elemento transformador, onde muitas vezes apenas ressignificando esse desconforto gera motivação, gera transformação, gera formas de se fazer um mundo melhor ou um mundo pior, e as suas curvas narrativas vão girar em cima dessas três definições básicas, onde a dor dentro de um indivíduo pode ser intensificada na sua prolongação ou pontualmente, ou no significado que ele dá contextual, ou na forma como ele interpreta filosoficamente e existencialmente aquela dor perante ao seu papel como pessoa, como indivíduo e como ser transformante narrativo ou simplesmente transformante dentro da história como um todo. Eu espero que, se vocês tenham gostado, deixe o seu like e inscreve no canal, porque a gente traz diversos elementos interessantes para a sua narrativa, diversas discussões, porque com certeza, se você quer deixar o seu mundo fantástico, a sua narrativa muito mais interessante, aí tem diversas técnicas, estudos filosóficos, biológicos, matemáticos, físicos, geográficos, e diversos outros elementos, porque para construir um mundo onde você é o grande pincel transformador, qualquer conhecimento pode ser transformado em plot, personagem e worldbuilding e algo transformante para suas histórias. Use e abude das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!